Eu queria convidar você a abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versos 1 e 2. Hoje à noite vamos nos ocupar apenas com as questões introdutórias dessa cartinha tão preciosa. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versos 1 e 2. Mantenha a sua Bíblia aberta para que você possa acompanhar a exposição. Diz assim a palavra de Deus. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Eu queria começar vendo o que é uma carta. Carta de Paulo aos Filipenses. Carta. As cartas no mundo do apóstolo Paulo, no mundo greco-romano, elas eram a forma mais comum de comunicação e talvez uma das formas mais antigas. E havia muita variedade. A arqueologia tem descoberto exemplos e mais exemplos das correspondências que eram feitas naquela época. Havia as correspondências mais formais, que eram usadas para tratar em negócios, questões legais, comunicações do governo, e havia aquelas cartas mais informais, que geralmente envolvia comunicação entre pessoas, para tratar de assuntos relativos a relacionamentos deles, ou assuntos de família, e assim por diante. Geralmente as cartas eram escritas por profissionais, escribas, e havia também aquelas que eram feitas por pessoas não especializadas, o que mostra que o mundo daquela época, ele não era tão sem literalidade ou sem conhecimento da escrita, como às vezes se pensa. A quantidade enorme de exemplos de cartas pessoais que nós encontramos, que não foram produzidas por esses escribas e profissionais, é uma prova disso. Ou seja, o mundo daquela época era um mundo um pouco já sofisticado, já familiarizado com a escrita, com a leitura e esse tipo de comunicação. As cartas naquela época, elas seguiam uma estrutura muito simples, uma estrutura básica que é um pouco diferente das cartas que nós estamos acostumados aqui no nosso mundo moderno. Primeiro vinha a identificação do autor, o autor se identificava e às vezes colocava uma qualificação, fulano de tal, advogado, fulano de tal, alguma outra coisa. Em seguida, ele identificava os destinatários ou destinatário a quem a carta era destinada, e aí colocava também alguma qualificação, às vezes, e havia um voto. Esse voto, no mundo grego, era geralmente hairein, que significa graça. Era um desejo, era uma expressão, era uma prática que se fazia depois de identificar o autor, o destinatário, então vinha esse voto. Depois tinha o conteúdo da carta que terminava com outro voto, saúde, ou que tudo vá bem, ou alguma coisa desse tipo. O exemplo aqui que nós encontramos no Novo Testamento de uma carta grega está no livro de Atos, capítulo 23, do verso 25 a 30, que é a carta do comandante da guarnição em Jerusalém, que prendeu o apóstolo Paulo, para o governador Félix. O nome do comandante era Cláudio Lísias e ele escreve uma carta ao governador. E veja como ele escreve, está aqui no capítulo 23 de Atos, a partir do verso 25. O comandante escreveu uma carta nesses termos. Cláudio Lísias, o nome dele, do autor da carta, ao excelentíssimo governador Félix, identifica o destinatário que é Félix e o adjetiva como excelentíssimo governador. Saudações, que é o voto que é feito aqui. Depois do verso 27 até o verso 30, ele descreve qual o motivo pelo qual ele está mandando aquela carta, porque está escrevendo essa carta, que é exatamente informar a respeito do apóstolo Paulo, que vai como preso. E ele termina dizendo no verso 30, passe bem. Então, essa é a estrutura normal de uma carta naquela época. E agora você pode entender porque as cartas do Novo Testamento, escritas num ambiente daquela época e seguindo o gênero literário da época, elas começam geralmente assim, o nome do seu autor, a destinação e um voto. Às vezes o apóstolo Paulo expandia bastante isso aí, como por exemplo na introdução à carta aos Romanos. As cartas eram escritas em pergaminhos e papiros. Pergaminhos eram feitos de pele de ovelha,
que era curtido e muito apropriado para fazer isso, e de outros animais também. E os papiros eram feitos de uma planta que era esmagada, prensada e depois ressecada e que servia de material de escrita. Também, às vezes, se escreviam em pedaços, em tábuas de barro ou de pedra e vasos que, depois de quebrados, deixavam pedaços que eram chamados de ostracas também. Não usava-se letras minúsculas, tudo minúsculo ou tudo maiúsculo. Esses maiúsculos são chamados de unciais. E é interessante, né? Não tinha vírgula, não tinha espaço entre as letras, não tinha parágrafo e nem tinha capítulo e nem tinha versículo nessas cartas. E elas foram escritas em grego, que era a língua do Império Romano. Os apóstolos e líderes da igreja cristã cedo se apropriaram desse meio de comunicação, percebendo a sua importância. Nem sempre eles podiam estar presentes nas igrejas, porque o cristianismo cresceu muito rápido no primeiro século. E a liderança, particularmente os apóstolos de Cristo Jesus, que eram a liderança da igreja, eles eram um número limitado. Eles não poderiam dar atenção a todas as igrejas e todas as regiões. Então, eles usaram as cartas para suprir a sua ausência. As cartas ou epístolas, que é o nome que se dá, elas serviam como substitutas da presença do apóstolo ou do líder cristão. Essas cartas eram escritas para serem geralmente lidas na igreja durante os cultos e para serem obedecidas, como se o apóstolo, o autor, estivesse ali em pessoa orientando aquelas comunidades. Em seguida, essas cartas eram copiadas e distribuídas para as outras igrejas. Essa é a razão pela qual nós dizemos hoje, pelo menos dentro das igrejas reformadas, que nós não precisamos de apóstolos, porque as cartas que eles escreveram eram substitutas da sua presença. E uma vez que eles morreram, nós temos essas cartas e nós podemos aprender com os apóstolos e ouvir dos apóstolos através das cartas, dos escritos que eles deixaram. Por isso que nós dizemos que a igreja cristã, ela é apostólica. Não é porque ela tem apóstolos, porque ela não tem mais, mas porque ela está fundamentada sobre a doutrina dos apóstolos que está consubstanciada nas cartas que eles escreveram. Essas cartas, elas foram consideradas como inspiradas por Deus, portanto, autoritativas para todas as igrejas, e elas foram colecionadas. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, faz menção de uma coletânea das cartas de Paulo que já circulava ali em meados do primeiro século, já na segunda parte. Os cristãos reconheceram essas cartas produzidas pelos apóstolos e por pessoas próximas aos apóstolos como sendo realmente inspiradas por Deus e começaram a colocá-las, juntamente com os evangelhos, ao lado do Antigo Testamento. Dos 27 livros do Novo Testamento, 21 são cartas. Já pensou nisso? 21 são cartas. 13 foram escritas pelo apóstolo Paulo. Dessas 13, 4 são destinadas a 3 indivíduos. 2 a Timóteo, 1 a Tito e outra a Filemão. Uma carta foi escrita por um autor desconhecido, endereçada aos Hebreus. 3 foram escritas pelo apóstolo João. Das 3, uma foi a um indivíduo, Gaio. 2 foram escritas por Pedro, cartas gerais destinadas para as igrejas daquela época. Uma foi escrita por Tiago, irmão de Jesus, também uma carta geral. E outra carta geral também escrita por Judas, igualmente irmão do Senhor Jesus Cristo. Outras cartas foram escritas por esses líderes, mas elas não entraram no cânon, na coleção dos escritos considerados como inspirados por Deus e representantes da Escritura Sagrada. Como, por exemplo, a gente tem notícia na própria Bíblia de que Paulo escreveu uma carta aos crentes de Laodiceia. Nós não temos essa carta. E, ao que tudo indica, ele escreveu mais 2 cartas à igreja de Corinto, que também não estão aqui. Deus, na sua providência, preservou e guardou aquelas cartas que ele queria que fizessem parte da nossa Bíblia e que estão aqui no cânon do Novo Testamento. E a carta aos Filipenses é uma dessas 13 cartas, é uma dessas 13 cartas que o apóstolo Paulo escreveu. Eu fiz essa introdução para que vocês percebessem o trabalho que está por detrás da facilidade que você tem hoje de abrir a sua Bíblia e em português ler Carta de Paulo aos
Filipenses. Todo o trabalho que está envolvido em fazer com que você possa, aí na segurança do seu lar, na tranquilidade, no conforto do seu lar, quer seja no seu aplicativo, quer seja em formato físico, você abrir esse livro de Deus e ali ter acesso a essa carta que foi escrita 2000 anos atrás. Vamos ver aqui agora, então, algumas questões relacionadas com a introdução da carta. Em primeiro lugar, a autoria. A carta se apresenta como tendo sido escrita pelo apóstolo Paulo. Verso 1, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Pouca gente questiona que foi de fato o apóstolo Paulo. Há quem questione, por incrível que pareça, há quem questione que Paulo tenha escrito 1 Timóteo, 2 Timóteo, que ele tem escrito Tito, que ele tem escrito a carta aos Efésios, aos Colossenses, e um grupo pequeno questiona se ele escreveu a carta aos Filipenses. Os argumentos são argumentos que podem ser explicados de outra maneira, e a evidência da autoria de Paulo é muito grande. É a mesma linguagem daquelas cartas que são consideradas autênticas, Romanos, as duas de Coríntio e aos Coríntios e Gálatas, ninguém questiona a autoria delas. Então o vocabulário e os temas são bastante parecidos. Além disso, a teologia é a mesma, não tem divergência, e tem o testemunho dos pais da igreja. Você me pergunta, mas que argumento então eles usam para dizer que não foi Paulo que escreveu isso aqui? Um dos argumentos é que aqui na introdução, Paulo se refere aos bispos e diáconos que haviam na igreja. Então, eles dizem assim, era muito cedo para que a igreja já tivesse uma estrutura onde tivesse oficiais como bispos e diáconos. Isso é uma coisa mais do século II, então essa carta foi escrita no século II por alguém imitando o estilo de Paulo, etc. Mas a questão é que o livro de Atos, que ninguém questiona, que está localizado no primeiro século, já se questionou uma vez, hoje em dia ninguém mais faz isso, ele menciona claramente que o costume de Paulo era, à medida que ele plantava igrejas, ele organizava a sua liderança em presbíteros e diáconos. Há diversos exemplos no livro de Atos da eleição de presbíteros para guiar e supervisionar as igrejas